Olá, bem-vindos ao nosso canal de louvor. Temos músicas gospel e hinos para você. Inscreva-se! Somos povo chamado do meio das nações, separados pelo amor, não por presunções, não por mérito próprio, mas por graça eleitos, para viver e proclamar os seus preceitos. Não somos perfeitos, somos apenas escolhidos por um Deus que viu em nós o que não enxergávamos. Cada um com suas marcas, cada um com seus feridos, mas juntos formamos o que separados não alcançávamos. A Bíblia nos revela nossa verdadeira identidade. Não somos do mundo, somos estrangeiros de passagem. A igreja nos lembra dessa nossa realidade e nos ensina a viver com graça e com coragem. E esse povo não se cala, não se esconde, responde ao chamado mesmo quando o custo pesa. É povo que ao sofrimento não se rende, mas carrega a cruz com fé e com certeza. Somos povo de Deus, somos sua herança, vivemos a missão com fé que não se cansa. Na congregação eu aprendo quem eu sou, filho do Altíssimo, aquele que me amou. Vou anunciar a cada nação e cada tribo que existe um Pai que busca cada nome e recibo, que o Evangelho é chamado pra toda criatura e o povo de Deus carrega essa mensagem pura. Diferentes entre si, mas unidos num propósito, culturas diversas reunidas num só louvor, cada língua proclamando o mesmo depósito de fé que transcende o idioma e a cor. A missão do povo não termina dentro do templo, começa ali, mas se estende por cada esquina. Cada vida transformada é um novo exemplo do Deus que chama, que restaura, que ilumina. E esse povo não se cala, não se esconde, responde ao chamado mesmo quando o custo pesa. É povo que ao sofrimento não se rende, mas carrega a cruz com fé e com certeza. Somos povo de Deus, somos sua herança, vivemos a missão com fé que não se cansa. Na congregação eu aprendo quem eu sou, filho do Altíssimo, aquele que me amou. Vou anunciar a cada nação e cada tribo que existe um Pai que busca cada nome e recibo, que o Evangelho é chamado pra toda criatura e o povo de Deus carrega essa mensagem pura. Povo de Deus, missão declarada, pra sempre unidos, pra sempre enviada. Ao redor da mesa nos reunimos em amor, partindo o pão, lembrando do Senhor. Cada fragmento é memória da entrega de um corpo que por nós se fez entrega. Não é ritual vazio, não é forma sem sentido, é memória sagrada de um amor sem igual. Cristo partiu seu corpo para que eu fosse redimido
derramou seu sangue pra pagar meu pecado real. A comunhão da mesa une o que estava separado, faz de estranhos família, faz de inimigos irmãos. Cada vez que nos reunimos ao redor do sagrado, relembramos o preço pago por nossas mãos. E nesse pão partido eu reconheço o sacrifício que nenhuma palavra consegue descrever. Não é mérito nem obra, não é serviço, é graça pura que me permite viver. Pão partido, vida entregue por amor, cálice derramado pelo nosso Redentor. Na congregação eu aprendo o valor da cruz, de tudo que custou pra nos trazer a luz. Vou contar pra quem ainda não compreendeu o tamanho do amor de quem tudo se tornou, que o evangelho é pão que parte, que supriu e alimenta a alma de quem nunca se saciou. Vi crentes antigos com lágrimas nos olhos ao partilhar da ceia com profundidade real. Entendi que não é cerimônia, são recolhos de memória viva de um amor sem paralelo igual. A mesa da comunhão nivela o diferente, rico e pobre, jovem e ancião partilham o mesmo. Diante da cruz ninguém é mais ou menos gente, é onde a graça equaliza tudo que é supremo. E nesse pão partido eu reconheço o sacrifício que nenhuma palavra consegue descrever. Não é mérito nem obra, não é serviço, é graça pura que me permite viver. Pão partido, vida entregue por amor, cálice derramado pelo nosso Redentor. Na congregação eu aprendo o valor da cruz, de tudo que custou pra nos trazer a luz. Vou contar pra quem ainda não compreendeu o tamanho do amor de quem tudo se tornou, que o evangelho é pão que parte, que supriu e alimenta a alma de quem nunca se saciou. Pão partido, graça distribuída, pra sempre grato por essa dádiva recebida. Não posso calar o que os olhos já viram, não posso esconder o que as mãos já sentiram. Sou testemunha do que Deus tem operado e vou contar até o último fôlego dado. A quem pergunte onde estava Deus nos momentos difíceis, eu respondo com história que vivi na própria pele. Nos vales mais profundos, nas horas mais frágeis, Ele estava presente, mesmo sem eu perceber dele. A
igreja me deu voz pra contar o que aconteceu. Me ensinou que o testemunho é ferramenta poderosa. Cada história compartilhada é prova do que Deus fez e proveu, e abre portas que a pregação sozinha não acossa. E o que eu vi não posso negar ou esconder. É registro vivo de um Deus que age e cuida. Não preciso de argumentos pra convencer, só contar o que vivenciei nessa caminhada seguida. Sou testemunha fiel do que o amor de Deus faz. Não há eloquência que supere quem a vida refaz. Na congregação aprendo a compartilhar o que recebi de graça, sem nada guardar. Vou abrir minha história pra quem precisar ouvir que existe um Deus que age, que transforma, que veio a ferir. Que o evangelho é testemunho que não se apaga. E o que Deus escreve em nós nunca se desfaz ou desafaga. Vi momentos em que o silêncio seria mais fácil, de evitar exposição, de guardar só pra mim. Mas calei o testemunho, o tempo foi fugaz e percebi que escondi o que poderia ajudar alguém no fim. A transparência que a fé exige tem um preço, de abrir o que é íntimo pra edificar o próximo. Mas cada vez que falo, recebo de regresso a confirmação de que vale o risco e o compromisso. E o que eu vi não posso negar ou esconder. É registro vivo de um Deus que age e cuida. Não preciso de argumentos pra convencer, só contar o que vivenciei nessa caminhada seguida. Sou testemunha fiel do que o amor de Deus faz. Não há eloquência que supere quem a vida refaz. Na congregação aprendo a compartilhar o que recebi de graça, sem nada guardar. Vou abrir minha história pra quem precisar ouvir que existe um Deus que age, que transforma, que veio a ferir. Que o evangelho é testemunho que não se apaga. E o que Deus escreve em nós nunca se desfaz ou desafaga. Testemunha fiel, história entregue, pra sempre contando que a graça consegue. Um rio nasce manso e vai crescendo, ganhando força enquanto vai correndo. Assim é a fé que em mim se move, cada dia mais profunda, cada dia mais resolve. Comecei com uma gota de esperança tímida, mal sabia que aquilo era o início de um rio. A palavra foi a nascente que me intimida. De vez em quando,
mas nunca deixe o fio. A congregação foi o leito que me deu direção, canalizando o que havia em mim de potencial. Cada ensino recebido foi nova correnteza, então, que me levou pra além do que eu via como final. E esse rio não para, não seca, não retrocede, corre pro mar eterno, onde tudo se procede. Leva a vida onde passa, leva frescor ao seco e rega o que parecia morto, perdido, oco. Sorrio de vida que transborda em amor, regado pela graça do eterno Criador. Na congregação eu aprendo a fluir, deixando o Espírito me conduzir e dirigir. Vou levar essa água pra quem está com sede, pra quem busca saciedade e nunca consegue. Que o Evangelho é rio que nunca perde a corrente, e quem mergulha nele fica diferente. Vi áridos corações se tornarem jardins, quando a água da palavra finalmente os alcançou. Vi vidas transformadas nos mais distintos confins, pelo simples poder de quem tudo criou. A intercessão que flui na comunhão dos santos é tributário que engrandece o rio principal. Cada oração vertida em meio a choros e cantos se junta ao fluxo de um amor torrencial. E esse rio não para, não seca, não retrocede, corre para o mar eterno, onde tudo se procede. Leva a vida onde passa, leva frescor ao seco e rega o que parecia morto, perdido, oco. Sorrio de vida que transborda em amor, regado pela graça do eterno Criador. Na congregação eu aprendo a fluir, deixando o Espírito me conduzir e dirigir. Vou levar essa água pra quem está com sede, pra quem busca saciedade e nunca consegue. Que o Evangelho é rio que nunca perde a corrente, e quem mergulha nele fica diferente. Rio de vida, corrente eterna, pra sempre fluindo no amor divinal. Cada manhã que nasce é recomeço, misericórdia nova, amor sem retrocesso. O sol que desponta anuncia a mensagem de um Deus que renova toda a paisagem. Ontem ficou pra trás com seus erros e tropeços. A noite passou, o choro durou até certo ponto, mas a aurora chegou quebrando os retrocessos, e com ela vieram bênçãos que eu nem conto. A igreja me ensinou que cada domingo é símbolo de ressurreição, de vida que recomeça. Cada primeiro dia da semana
é estímulo pra renovar a entrega, pra renovar a promessa. E nesse novo amanhecer eu deixo o que passou, não carrego o peso de ontem no novo dia que chegou. As misericórdias são novas a cada despertar, e a fidelidade do Senhor não tem como parar. Novo amanhecer, nova oportunidade de viver a graça com interesse e liberdade. Na congregação eu aprendo a recomeçar, sem o peso do passado me impedir de caminhar. Vou contar pra quem acorda sem esperança alguma, que cada manhã apaga mais dessa nebluma, que o Evangelho é a aurora que desfaz a escuridão e renova o coração em cada nova estação. Vi pessoas que acordavam sem motivo pra levantar, acorrentadas ao peso de tudo que ficou pra trás. Mas quando entenderam que podem recomeçar, encontraram força que o arrependimento desfaz. A renovação da mente ensinada na Escritura não é ingenuidade, é decisão de fé consciente, de trocar o velho pelo novo com postura, de quem crê que Deus faz tudo diferente. E nesse novo amanhecer eu deixo o que passou, não carrego o peso de ontem no novo dia que chegou. As misericórdias são novas a cada despertar, e a fidelidade do Senhor não tem como parar. Novo amanhecer, nova oportunidade de viver a graça com interesse e liberdade. Na congregação eu aprendo a recomeçar, sem o peso do passado me impedir de caminhar. Vou contar pra quem acorda sem esperança alguma, que cada manhã apaga mais dessa nebluma, que o Evangelho é a aurora que desfaz a escuridão e renova o coração em cada nova estação. Fomos chamados pra ser sal nesse mundo, tempero que preserva o que é profundo, não pra nos esconder dentro do saleiro, mas pra condimentar cada canto, cada roteiro. O sal sem sabor não serve mais pra nada, é lançado fora, pisado no chão. Mas quando a fé se mantém preservada, ela tempera vidas, ela muda a situação. A igreja não existe pra ficar fechada em quatro paredes, longe do mundo real. Somos enviados pra cada esquina, cada estrada, levando o tempero do amor divinal. E ser sal não é impor o que acredito, é preservar o que o mundo quer estragar. É presença que não grita, mas tem grito no silêncio de quem vive o que prega sem parar. Somos sal da terra, somos luz acesa, missão que o mestre nos confiou com certeza. Na congregação eu aprendo que é ser enviado pra além dos muros, pra um mundo necessitado. Vou temperar com amor cada relação, cada ambiente de trabalho, cada situação. Que o Evangelho é sal, que preserva e que condimenta, e transforma em sou sem vida que se alimenta. Vi crentes que se isolaram do contato com o mundo, achando que separação era sinal
sinônimo de santidade. Mas o mestre comia com pecadores no profundo da necessidade humana, da fragilidade. Ser sal está presente onde a putrefação ameaça. É não se contaminar, mas também não se ausentar. É manter o sabor da fé em qualquer praça e deixar que o amor de Deus possa penetrar. E ser sal não é impor o que acredito, é preservar o que o mundo quer estragar. É presença que não grita, mas tem grito no silêncio de quem vive o que prega sem parar. Somos sal da terra, somos luz acesa, missão que o mestre nos confiou com certeza. Na congregação eu aprendo que é ser enviado pra além dos muros, pra um mundo necessitado. Vou temperar com amor cada relação, cada ambiente de trabalho, cada situação. Que o evangelho é sal, que preserve, que condimenta e transforma em sou sem vida que se alimenta. Sal da terra, Sabor que não se perde, pra sempre. temperando o que o mundo não aquece verde. Ele conheceu a dor antes de mim, passou pelo desprezo, chegou até o fim. Não há sofrimento que ele não compreenda, pois foi varão de dores, tomou nossa agenda. Quando a dor bate a porta e eu não sei o que dizer, me lembro que ele também chorou diante do túmulo, que o Getsemane foi real, que o suor de sangue fez parte da história de quem carregou nosso cúmulo. Não tem um sumo sacerdote distante e frio, mas um que foi tentado em tudo como eu, que conhece o peso do abandono, do vazio, e mesmo assim cumpriu tudo que o Pai lhe deu. E porque ele sofreu, posso me aproximar do trono da graça sem medo de rejeição. Ele intercede por mim sem parar, apresentando ao Pai minha mais fraca oração. Varão de dores que carregou a nossa cruz, transformou o sofrimento em redenção e luz. Na congregação aprendo a contemplar o tamanho do amor que quis por nós se entregar. Vou contar pra quem sofre sem encontrar sentido, que existe um Deus que sofreu e foi ferido, que o evangelho é dor transformada em glória, e a cruz é o centro de toda a nossa história. Vi irmãos atravessando provações severas, perguntando onde estava Deus no meio da tormenta. Mas quem conhece a teologia das cadeiras entende que o sofrimento também nos alimenta. A comunidade que chora junto alivia o peso de quem carrega
sozinho que é difícil demais. Cada visita ao doente, cada abraço no retrocesso é Cristo manifestado através de nossas mãos em paz. E porque Ele sofreu, posso me aproximar do trono da graça, sem medo de rejeição. Ele intercede por mim sem parar, apresentando ao Pai minha mais fraca oração. Varão de dores que carregou a nossa cruz, transformou o sofrimento em redenção e luz. Na congregação aprendo a contemplar o tamanho do amor que quis por nós se entregar. Vou contar pra quem sofre sem encontrar sentido, que existe um Deus que sofreu e foi ferido, que o Evangelho é dor transformada em glória, e a cruz é o centro de toda a nossa história. Varão de dores, Senhor da glória eterna, pra sempre adorado, pra sempre nos governa. Manso como cordeiro, forte como leão, dois lados do mesmo e eterno coração. Jesus que salva, Jesus que reina, é o mesmo Senhor que a história encadeia. Quando penso na mansidão do Calvário, vejo o Cordeiro que em silêncio se entregou. Não reclamou, não buscou outro itinerário, apenas amou até onde o amor chegou. Mas esse mesmo Cordeiro é um leão que voltará com poder e glória num dia que se aproxima. A igreja aguarda esse momento que se dará, quando todo joelho se dobrar, toda língua proclama. E entre a mansidão e o poder soberano está a graça que me sustenta aqui e agora. Não sou órfão, não sou forasteiro e estranho, sou filho do Cordeiro que reina agora e outrora. Cordeiro que salva, leão que governa, dois aspectos de uma glória que é eterna. Na congregação eu aprendo a adorar o mistério do amor que veio nos resgatar. Vou contar pra quem não conhece esse rei, que ele é manso com o fraco e forte com a lei, que o Evangelho revela esse Deus em dois aspectos, e quem o conhece vive livre dos defeitos. Vi santos contemplando as profecias cumpridas nos escritos de Isaías, de João no exílio. Cada visão registrada nas páginas ungidas aponta pra esse rei que vem com brilho. A Bíblia de ponta a ponta revela esse mistério do Cordeiro imolado
Não habitamos mais sob tendas de lona. Somos templo vivo onde o Espírito mora. Cada crente é santuário, é morada sagrada, onde a presença do Pai encontra sua estrada. No Antigo Testamento havia um lugar específico, onde a glória de Deus pousava entre querubins. Mas veio Cristo e rasgou o véu magnífico, abrindo acesso a todos, não só aos rabinos. Agora cada coração rendido é santo dos santos, onde o incenso da oração sobe ao trono real. A igreja reunida multiplica esses encantos, formando juntos um templo espiritual. E nesse tabernáculo vivo eu me recolho. Não preciso de mediador além de Cristo. Acesso direto ao Pai, sem nenhum rolho. Graça que rasgou o véu, isso é o que eu listo. Somos tabernáculo vivo onde Deus habita, templo santo, morada que o Espírito visita. Na congregação eu aprendo a preservar a santidade do templo que Deus quis morar. Vou contar pra quem busca Deus em lugares distantes, que Ele habita em corações que são ferventes e instantes, que o Evangelho trouxe acesso sem fronteira, e a presença de Deus não se limita a uma soeira. Vi pessoas buscando a Deus em peregrinações, achando que a distância geográfica trazia proximidade. Mas aprendi nas sagradas escriturações que o reino de Deus interior é realidade. Adoração em espírito e em verdade não depende de monte, não depende de templo físico. É estado de coração, é postura, é lealdade, pra quem entende que o culto é estilo de vida básico. E nesse tabernáculo vivo eu me recolho. Não preciso de mediador além de Cristo. Acesso direto ao Pai, sem nenhum rolho. Graça que rasgou o véu, isso é o que eu listo. Somos tabernáculo vivo onde Deus habita, templo santo, morada que o Espírito visita. Na congregação eu aprendo a preservar a santidade do templo que Deus quis morar. Vou contar pra quem busca Deus em lugares distantes, que Ele habita em corações que são ferventes e instantes, que o Evangelho trouxe acesso sem fronteira, e a presença de Deus não se limita a uma soeira. Tabernáculo vivo, templo consagrado, pra sempre habitado, pra sempre santificado. Não sou daqui, sou apenas passageiro. Nessa terra eu caminho como estrangeiro. Minha pátria verdadeira está no além.
É lá que meu coração por fim se contém. Aprendi a não me apegar ao que é passageiro, riquezas, títulos, famas que o tempo corrói. Sou peregrino nessa vida, sou viajeiro, acumulando que nenhuma ferrugem destrói. A Bíblia me lembra que Abraão também saiu sem saber pra onde ia, confiando apenas na voz do Senhor. A igreja me ensina esse mesmo jeito de viver, de soltar o que é temporal, de buscar o que é maior. E como peregrino eu carrego só o essencial: fé que não pesa, amor que não ocupa espaço. Cada passo dado nessa jornada eternal me aproxima mais do meu verdadeiro palácio. Sou peregrino e estrangeiro nessa terra passageira. Minha cidadania está na Jerusalém verdadeira. Na congregação aprendo a caminhar com os olhos do eterno sem me desviar. Vou contar pra quem se apega ao que vai passar que existe uma herança que não vai se acabar, que o evangelho é passaporte pra uma pátria eterna. E nenhum tesouro daqui essa verdade governa. Vi pessoas se angustiando por perder o que é material, esquecendo que vieram sem nada e sem nada vão partir. Mas quem entende que essa vida é provisória e temporal, encontra a liberdade que o mundo não consegue ferir. A leveza do desapego ensinado pela graça não é indiferença, é sabedoria de quem sabe que cada coisa tem seu tempo, tem sua passagem e praça. E o que realmente importa, nenhum ladrão rouba ou cabe. E como peregrino eu carrego só o essencial: fé que não pesa, amor que não ocupa espaço. Cada passo dado nessa jornada eternal me aproxima mais do meu verdadeiro palácio. Sou peregrino e estrangeiro nessa terra passageira. Minha cidadania está na Jerusalém verdadeira. Na congregação aprendo a caminhar com os olhos no eterno sem me desviar. Vou contar pra quem se apega ao que vai passar que existe uma herança que não vai se acabar, que o evangelho é passaporte pra uma pátria eterna. E nenhum tesouro daqui essa verdade governa. Peregrino fiel, estrangeiro convicto, pra sempre em marcha rumo ao infinito. Antes de haver palavra, já existia o verbo. Antes de haver igreja, já existia o encontro. Hoje eu venho com minha pedra, você vem com a sua,
e juntos construímos algo que o tempo não destrói. Eu guardava minha fé dentro de um versículo, mas não sabia amar quem pensa diferente. Citava Romanos, mas ignorava o próximo. Minha teologia era quente, meu coração ausente. Até que Deus me quebrou no meio da estrada, não com um trovão, com o silêncio de um irmão. Ele não falou de doutrina, só chorou comigo. E naquele pranto eu entendi a comunhão. A Bíblia não é escada pra subir em cima de alguém. A Bíblia é o abraço que Deus deu pra toda Jerusalém. E a igreja não é plateia, é o elenco da dor, onde quem cai tem vez e quem chora tem amor. Pisamos no mesmo chão da aliança, somos vasos quebrados com a mesma esperança. Fé não é sentimento passageiro, é decisão. É olhar nos olhos do perdido e dizer: você tem salvação. União não é aplauso, união é suor, é dividir o pão, a cruz, a dor. Deus está no meio quando dois se perdoam. E o evangelho sai do púlpito e pega estrada de pessoa a pessoa. Lembro de Atos 2, todos unidos de coração. Não havia necessitado, partilhavam pão. Hoje eu vejo tanta igreja que parece balcão. Vende promessa, mas não vende compaixão. Meu Deus, restaura em nós o primeiro amor, aquele que não mede esforço, não calculador, que atravessa a rua, que visita o hospital, que leva o Salmo 23 pro beco e pro quintal. O evangelismo não é golpe, é gesto, é ser igreja 24 horas sem pretexto. É sentir na pele o que o outro sente, dizer: sua guerra também é da minha gente. E quando a noite vem pesada sobre a fé, lembra do que Deus escreveu em Jeremias 31. Farei uma nova aliança, gravada não em pedra, mas na carne do coração, onde ninguém mais vê. Então aperta minha mão, igreja cansada. A luta é grande, mas a graça é encarnada. Cristo não deixou teoria, deixou corpo, e o corpo somos nós. Em cada aperto, cada socorro, pisamos no mesmo chão da aliança. Somos vasos quebrados com a mesma esperança. Fé não é sentimento passageiro, é decisão. É olhar nos olhos do perdido e dizer: você tem salvação. União não é aplauso, união é suor, é dividir o pão, a cruz, a dor. Deus está no meio quando dois se perdoam. E o evangelho sai do púlpito e pega estrada de pessoa a pessoa. Não adianta ter teologia de prateleira se sua mão não alcança quem está na poeira. A fé que salva é a fé que se move, a fé que incomoda, que atravessa, que prova. A igreja não se esconde atrás da liturgia. O mundo não precisa de palco, precisa de vigília, de gente que sabe que a Bíblia ainda sangra em cada história de quem espera e ainda clama. Vamos evangelizar sem arrogância, com a humildade de quem também precisa da graça. E quando a união for maior que a diferença, o céu desce e a terra inteira é uma só sentença. Eis que estou convosco todos os dias, não amanhã, agora, nesse chão que pisamos, onde irmão é sagrado, a dor é liturgia e o amor é o único dogma que cantamos.